está conosco aqui neste momento, nestes momentos que antecedem o estudo da noite de hoje. Então, para dar início, eu vou ler uma página, uma mensagem do livro Agenda de Luz, de Francisco Cândido Xavier, Autores Diversos. A página intitulada Derramar o Amor, por Emmanuel. Se é justo esperar pelo amor que verte sublime no céu em teu benefício, é preciso derramar esse mesmo amor nas furnas da terra, a que consciências fragmentárias se acolhem, contando contigo para que se eduquem e aperfeiçoem. Auxilia aos que te seguem os passos e mantenha a certeza de que receberás em pagamento de paz e luz o concurso daqueles que te antecederam no acesso às culminâncias da vida maior. Vamos então, neste momento, aqueles que desejarem fechar os seus olhos, entrarmos em sintonia com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e amigo maior. E agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, a fim de termos mais um aprendizado em torno da doutrina espírita. Então, na noite de hoje, nós estamos muito felizes. Peguei uma colinha aqui, né, porque nós vamos estar ouvindo meu amigo e irmão Márcio, né, que é um trabalhador, né, na Seara do Cristo, lá de Valinhos, do Grupo Fraterno Foco de Luz, né, onde eu tive o prazer de conhecê-lo. E Márcio. Muito obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Agradeço a espiritualidade amiga que sustenta, que fundou e que sustenta essa casa através dos seus trabalhadores encarnados. Agradecemos a Jesus por mais essa porta aberta nessa cidade de Campinas, para que possa servir de pouso, de hospital, de escola, para que nossas almas possam encontrar o consolo necessário, assim como prometeu Jesus. Antes de entrar no tema do homem de bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, gostaria de falar um pouquinho sobre o contexto de tudo isso que aconteceu. E tudo começa no Sermão do Monte, lá em Mateus, narrado no evangelista Mateus, capítulo 5, no versículo 1. E Jesus, subindo ao monte, assim como nós aqui hoje, com todas as diferenças, Jesus, percebendo ali as emanações de todo aquele povo que ali estava reunido. E Jesus, identificando algumas situações que atingiam aquele povo, como a aflição, a injustiça, a dificuldade do perdão e tantos outros aspectos humanos, e Jesus, identificando todas essas situações, começa a apresentar o Deus bom, o Deus de amor, o Deus de justiça, diferente daquele que até então havia sido apresentado à humanidade. O caminho da transformação do Espírito. Vindo aqui já para o tempo de Allan Kardec, quando inicia a codificação, durante ali a formação de O Livro dos Espíritos, enquanto ali ele iria tateando e descobrindo os aspectos daquelas comunicações, daquela doutrina nova que se apresentava, em uma das perguntas, que peço desculpas, a minha memória se apagou o número dela, Kardec pergunta aos espíritos em que se transforma o homem, o ser humano, o espírito humano,
após a sua última encarnação. E os espíritos respondem: em bem-aventurado. Em um espírito bem-aventurado. Allan Kardec, então, ali tem a comprovação de aquela doutrina que estava nascendo através das comunicações dos espíritos, era também uma religião. Era também uma formação moral à humanidade. E indo então à bem-aventurança, ele já começa a projetar como seria o Evangelho segundo o Espiritismo. Na pergunta 625, essa eu não esqueci, anotei. Kardec pergunta aos espíritos qual o modelo, qual o ser mais perfeito que passou pela Terra. E os espíritos respondem: Jesus. Jesus, o ser mais perfeito, o guia e modelo da humanidade. E no início do Evangelho segundo o Espiritismo, já na introdução, Allan Kardec diz que a forma como foi feita o Evangelho não segue uma questão cronológica das datas de acontecimento da vida de Jesus. Ele diz que reúne as parábolas de uma forma com o intuito pedagógico, para que possamos de alguma forma encontrar ali um fio condutor que nos auxiliasse a compreender a bem-aventurança de Jesus e a forma de melhor aplicá-la em nossa transformação. Na introdução, até o capítulo 4, no 1, no 2, no 3 e no 4, não vim destruir a lei, há muitas moradas na casa do meu Pai, ninguém pode nascer de novo se não ver o reino de Deus. E os 4 primeiros capítulos, os Espíritos, através ali da pedagogia de Allan Kardec, traz o embasamento da imortalidade da alma. No próprio Evangelho, traz ali as provas cabais da imortalidade da alma. Do capítulo 5 do Evangelho, vou ser bem didático, como era uma reunião de estudo, do capítulo 5 ao capítulo 10, temos lá os principais itens da bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, os misericordiosos, os mansos de coração. Do capítulo 1 ao capítulo 5, temos o roteiro de transformação da humanidade. Ali Jesus deixa aquela colinha, que a gente pode olhar para ela todos os dias das nossas vidas, das nossas existências. E ali nos situarmos aonde nós estamos. Do capítulo 11 ao 18, o 18º, Allan Kardec traz ali os capítulos e as bem-aventuranças e também as parábolas relacionadas com os caminhos de transformação pessoal de cada um. Pessoal de cada um. Onde talvez o capítulo mais importante é o 15º. Bem, ninguém fora da caridade não há salvação. O 15º. Do 18º até o 26º, Allan Kardec traz o caminho coletivo da evolução espiritual. Pois ninguém chegará ao Pai sozinho. Ninguém. Nós precisamos uns dos outros para alcançar a perfeição, para alcançar a iluminação. E Deus é tão perfeito nesse aspecto que Ele nos colocou no lugar mais preciso, no lugar mais importante, com as pessoas necessárias, na profissão mais acertada, vamos dizer assim, para que pudéssemos alcançar a evolução. Nossa família, as pessoas que compõem o nosso quadro familiar, a nossa profissão, o que fazemos e até o nosso grupo espírita, onde encontramos amigos e nem tão amigos assim. E através desses encontros, a coletividade humana vai alcançando a sua perfeição. E depois, os últimos 2 capítulos do Evangelho, a nossa comunhão com Deus, as preces espíritas, a nossa comunhão com o Pai. E hoje, como essa reunião é de estudo,
Então, no capítulo 17, sede perfeitos. No item 1 e 2, ele vai trazer ali algumas explicações sobre que perfeição é essa. Pois ao final do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, lá no versículo 28, Jesus diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial. Depois de ele trazer algumas regras de comportamento com relação ao perdão, com relação ao esquecimento das ofensas, com relação às nossas aflições, ao nosso comportamento em família. E no final, no versículo 48, ele coloca: seguindo tudo isso, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial. E então, no item 1 e 2, temos algumas explicações ali de Allan Kardec, dizendo que essa perfeição não quer dizer que nos tornaremos como Deus, pois somos criatura, mas alcançaremos uma perfeição relativa àquela apresentada por quem? Apresentada por Jesus, o Espírito mais evoluído que passou pela Terra. Então, é uma perfeição relativa, que nós vamos encontrar aqui no nosso dia a dia. Que perfeição é essa? Às vezes imaginamos que os textos evangélicos, o estudo da doutrina espírita, deve estar falando lá do nosso vizinho, ou deve estar falando lá só do nosso querido Chico Xavier, ou do Divaldo Franco, e de tantos outros, né, que se destacaram na vivência da espiritualidade através da doutrina espírita. Imaginamos uma doutrina distante muitas vezes de nós, e nos esquecemos que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita é para ser aplicada todos os dias, todos os momentos de nossa vida. Pois a cada minuto temos uma oportunidade de vivenciar as bem-aventuranças, sendo, nos encontrando em uma daquelas características, em uma daquelas situações apresentadas por Jesus. Uma aflição, um desânimo, uma tristeza, e tantas outras coisas que nos alcançam todos os dias. E nessas situações é que vamos aplicar o Evangelho. Bom, estou aflito, e agora? Deito e choro? O que faço, já que me vi em aflição? Me vi injustiçado. Houve lá uma situação onde fui injustiçado. E se olharmos todos os aspectos desta vida, de fato eu fui injustiçado. Cometeram uma injustiça para comigo. E como então compreender a bondade de Deus diante de uma injustiça? Como dizem os Espíritos, na Terra há muita injustiça. É verdade. Mas não existem injustiçados. Onde a doutrina espírita vem trazer, através das leis de causa e efeito, que tudo o que recebemos agora faz parte de plantios. Hoje é colheita. Mas hoje, além de estarmos colhendo, estamos plantando também. Mas voltando ao objeto do nosso estudo, a perfeição relativa. E eu vou destacar uma palavrinha para que a gente possa meditar. A palavra humildade. Jesus é o modelo, o espírito mais evoluído, onde apresenta um caminho de evolução para todos nós. E vamos nos lembrar como que ele chegou ao mundo. Todos nós nos lembramos. O Natal. Maria e José, atendendo uma ordem de César, foram fazer um recenseamento, um censo. Chegando lá, Jesus nasce. Ninguém para receber Maria e José, nem uma hospedaria. Imagino nesse instante, no mundo espiritual, como estarão aquelas pessoas que tinham aqueles albergues, né, e não receberam Jesus, né, ao chegarem no mundo espiritual, né? Como é que será que se sentiram? Jesus, aquele que podia vir num berço esplêndido, poderia usar os atributos do poder terreno, do poder material, para que pudesse apresentar essa nova doutrina, mas não. Nasce numa manjedoura, filho de um carpinteiro, mas tinha uma base importante, a família.
os dois voltados para Deus, tementes e amavam a Deus acima de tudo. E Jesus exemplificou, através da sua humildade, depois da idade adulta, se juntou a alguns pescadores humildes e letrados, talvez o único letrado ali, Levi, o evangelista Mateus, que era o coletor de impostos, o publicano. Os outros todos ignorantes das letras, mas talvez espíritos já forjados em encarnações passadas. Então, eu tiro desses dois itens esta palavrinha, humildade, como caminho da nossa transformação. No item 3, a prática da justiça, do amor e da caridade em sua maior pureza. Neste item, ali Allan Kardec, vocês sabem que as primeiras anotações ali do livro, de todo o capítulo, são conclusões e estudos do próprio Allan Kardec. Logo depois, vem as orientações dos Espíritos. E Allan Kardec faz ali uma enumeração das qualidades que o homem de bem, ou o espírito de bem, deveria alcançar. Fé em Deus, fé no futuro, aceita as provas sem murmurar, respeita aos outros, faz o bem pelo bem, não se envaidece, estuda as próprias imperfeições e as combate, respeita todas as leis da natureza. Então, Allan Kardec vem destacar neste item uma palavrinha muito importante, é a fé. Ele vem destacar para todos nós o nosso relacionamento com Deus. Pois a fé, o que seria a fé? Tantos apóstolos, tantos espíritos e tanta literatura sobre essa palavrinha tão pequena. E aí eu volto para cada um dos irmãos e faço essa pergunta para mim mesmo também, todos os dias. E a minha fé? A quanto anda a minha fé, esse meu relacionamento com Deus? Pois se é um relacionamento com Deus, como anda o meu diálogo com Deus? Converso, peço as coisas, faço em oração, e dali a meia hora, em alguma contrariedade que nós julgamos ser, já nos sentimos entristecidos, esquecidos, né? Nos sentimos esquecidos pela providência divina. Então, a quanto anda esse relacionamento? Nas nossas orações pedimos várias coisas. E quando Deus nos responde, qual o nosso comportamento em relação a essa resposta divina? Tão simples, estávamos indo por um caminho, planejamos o nosso dia, iríamos fazer isso ou aquilo, tudo acertado, e na primeira esquina de casa o pneu fura, alguém nos telefona e toda a nossa programação vai por água abaixo. E diante desta aparente contrariedade, como nos sentimos? Pois, para saber todas essas qualidades, precisamos primeiro nos conhecer. E como é que nós conhecemos? Como é que vamos saber em que estágio que nós estamos? Qual sentimento anima os nossos espíritos? Mas é a fé. Então, nesse item, no item 3, eu destaco essa palavrinha para que a gente possa meditar. A fé e o nosso relacionamento com Deus. E ele termina este item com essa frase: esta não é a enumeração exaustiva de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforçar em adquirir aquelas que acabamos de mencionar, estará no caminho que irá conduzi-lo a todas as outras demais virtudes. Então eu destaco essa palavrinha também: vontade, esforço e vontade. Lembra que eu disse para vocês que no estudo do Evangelho, do capítulo 11 até o capítulo 18, é o caminho individual da nossa transformação? Eu posso evoluir com o esforço do meu amigo? Não. Vai depender do meu esforço e da minha vontade. Então destaco
também a palavra vontade, que em uma outra oportunidade de estudo poderíamos até aprofundar essa questão da vontade, junto com a literatura do nosso Francisco Cândido Xavier, do livro Emmanuel, a qual sugiro a todos que possam buscar a literatura, chama-se Pensamento e Vida. Vai tratar exatamente desse tema. E no item 4, que é o último que nós vamos falar, vai falar do que seria o Espiritismo, a doutrina espírita, para o cristianismo, para o espírita. Talvez aqui a maioria de nós já podemos dizer somos espíritas. E o que a doutrina vem facilitar? O nosso entendimento. Que através da razão, através do entendimento, vamos ver que através das múltiplas vidas, vamos plantando e colhendo, plantando e colhendo. Mas vimos muitas vezes, no próprio movimento espírita ou em outras tantas religiões, pessoas que se dizem espíritas ou cristãos, mas com atitudes que contradizem totalmente isso. Ou alguns que procuram a casa espírita ou o grupo espírita apenas e simplesmente para a comunicação com os espíritos. Bem, eu vou lá na casa, vou conversar com os espíritos. E aí os espíritos vão dizer, quando podem, algumas coisas, e falam, poxa vida, isso eu não quero fazer, eu não concordo com isso. Você precisa ser mais caridoso, precisa ser mais paciência. E às vezes eu confesso que é difícil atender aos espíritos amigos, que nos falam muitas vezes ao coração. Mas por que acontece isso? Vemos pessoas que uma simples mensagem, uma folhinha dessa que a gente recebe na entrada de todo o centro espírita, às vezes uma mensagem de algum espírito amigo, ali de algum livro do nosso Chico, e lendo aquela mensagem, já vemos a grandeza e podemos transformar a nossa vida com uma única frase. A que se dá essa diferença? Enquanto outros presenciam muitas vezes fenômenos de materialização espírita. Aparecem espíritos aqui, como eu estou vendo, vários espíritos aqui hoje reunidos, todos aí, ó. Né? Vocês não estão vendo, não? Eu estou vendo. Vários espíritos aí, todos encarnados, olhando para mim. Né? Mas essa afirmação não muda o nosso comportamento. Vemos que existe um mundo material, vemos as provas cabais, mas agimos muitas vezes como se nada disso acontecesse. A que se dá essa dificuldade em ouvirmos a voz de Deus, dos Espíritos, e não conseguimos colocar em prática? Neste item tem uma palavrinha muito interessante que Allan Kardec explica. Maturidade do senso moral. Nós aqui na Terra somos espíritos, lá se a gente pegar a escala espírita, lá no livro dos espíritos, vamos ver que somos espíritos, né? Tecnicamente empatados, 2 pontos para mais, 2 pontos para cima. Estamos todos no mesmo nível evolutivo. Mas mesmo assim, alguns já mais avançados em determinados aspectos da personalidade e das virtudes, e outros um pouquinho mais atrasados em algumas virtudes, mais adiantados em outras. E é nessas diferenças de avanço e atraso de algumas virtudes, nesses encontros de espírito a espírito que vamos tendo a cada reencarnação, que vamos desenvolvendo a nossa maturidade e o nosso senso moral. Então calma, é só uma questão de tempo. Calma. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Então, nossas más tendências, né? Bom, eu descobri que eu sou egoísta. Puxa vida. Descobri que sou vaidoso. Então eu vou andar desleixado porque eu não quero mais ser vaidoso. Né? Eu já parei de cortar cabelo faz tempo. Não quero ser vaidoso, mas eu sou vaidoso. A gente foca nos vícios e nos limites. Enquanto Jesus não pediu isso para nós. Ele pediu para que nós focássemos o nosso espírito nas virtudes, naquilo que vamos alcançar.
e no caminho de transformação. E para já encerrar essa nossa conversa, eu gostaria de falar de um caminho muito importante que Jesus deixou para todos nós, para que alcançássemos a nossa perfeição relativa do nosso espírito. Só para resumir, antes de encerrar, Jesus é o modelo. Até aqui todo mundo concorda, né? As bem-aventuranças é o roteiro, é o manual. E calma, só tem 2000 anos que ele falou isso. Nós estamos a caminho. O manual está aí. E nós estamos aplicando dia a dia, vida a vida. Né? E qual é a nossa parte? É o nosso esforço em reconhecer muitas vezes os nossos limites e encontrar no próprio Evangelho os caminhos a seguir, aplicando para nós mesmos, em primeiro lugar, para transformarmos o nosso espírito. E para encerrar, eu gostaria de contar uma pequena história ditada pelo espírito Humberto de Campos, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier, no livro Contos e Pontos. Eu vou tentar falar tudo aqui dessa história, que ela é muito bonitinha. É o caminho que nós deveríamos trilhar para encontrar Jesus. Porque se Jesus é o modelo e nós buscamos esse modelo, então qual é o nosso objetivo enquanto encarnados? Nos encontrarmos com Jesus. Quando o cavaleiro d'Arsanval, valoroso senhor em França, eminente cristão, tinha um propósito central: servir ao Senhor fielmente. Pela primeira vez, deixa o seu castelo e, em direção à França, com uma armadura fulgente sobre seu belo cavalo. A todo galope, na primeira curva, eis que do nada surge um leproso, de mãos estendidas, enxada aberta, rogando a ele. E ele, profundamente cristão, profundamente ligado à caridade, olha aquele irmão e, sem nenhuma pausa, atira-lhe um brilhante e segue a todo galope. Alguns meses depois, d'Arsanval, premido por questões de interesse muito importante, precisa mais uma vez deixar o seu castelo em direção à Itália. Na mesma esquina, vamos reduzir assim, ele encontra o mesmo leproso, que estende suas mãos e os olhos súplices, mas d'Arsanval, sem qualquer pausa, mais uma vez, atira-lhe uma bolsa farta de dinheiro e segue o seu caminho. Não tardou mais um ano e d'Arsanval, mais uma vez, abandona a sua casa e vai até a Inglaterra, atrás de um empréstimo, para que possa resolver questões do seu próprio economia doméstica. E vai com toda a pressa com o seu belo cavalo. E na mesma curva, com exatidão milimétrica, lá está, mais uma vez, aquele leproso, que estende os seus braços. E d'Arsanval, sem querer deixar de dar a sua parte de ajuda àquele amigo, atira-lhe então um rico gorro junto com uma manta e segue seu caminho. Depois de mais algum tempo, já completamente menos feliz com relação às finanças, d'Arsanval vai até a França buscar o socorro do rei. E no mesmo caminho, no mesmo trato de solo, o leproso se vê ali na mesma petição, erguendo os braços e pedindo o seu auxílio. D'Arsanval atira-lhe então uma preciosa joia, sem qualquer pausa. Passado um ano, d'Arsanval, num ímpeto através do seu amor a Deus e do seu amor à caridade, na crença dele, abandona a sua casa com o séquito festivo, iria, como de Godofredo de Bouillon, iria até a Palestina, na cruzada
libertar os lugares santos. E Darsanval, indo com sua armadura, com o seu cavalo, naquela mesma esquina, aquele leproso, desta vez com os olhos mais tristes, com os olhos mais súplices, olha então Darsanval. E Darsanval, olhando para aquele leproso, atira-lhe então um saco de comida, um farnel, como diz o nosso Chico. E na Palestina, Darsanval combateu valorosamente. Depois, sofreu ataques e foi preso. Caindo em mãos dos inimigos, sofreu ataques e humilhações por anos a fio. Até que depois de muitos anos, ele consegue retornar à sua casa. Mas a notícia de sua morte, a falsa notícia de sua morte, se propalou ali na região onde ele morava. Depois de muitos anos, não o reconheceram. Darsanval foi dado a conta de louco, porque como poderia aquela pessoa ser aquele castelão rico? Aquela pessoa que havia se tornado um farrapo humano. E dirigindo a sua casa então, a sua esposa que havia tomado a frente dos negócios da casa, e seus filhos revoltados com aquela figura que se apresentava como pai, soltam os cachorros então, que o atacam cruelmente. Darsanval então abandona sua casa em definitivo, com seu corpo dilacerado, de passos vacilantes, mas seguir para onde? O mundo era pequeno demais para conter a sua dor. E Darsanval então, seguindo pelaquela estrada, eis que aquele mesmo leproso se apresenta novamente. E Darsanval, pela primeira vez, contemplou aquele infeliz pelos olhos. Recordou da sua passada grandeza, de tudo aquele que ele havia passado e como ele havia ajudado aquele leproso. Ele olhou para si mesmo e, vendo o estado em que estava, vendo que não tinha nada para ofertar, então, olhando para aquele irmão, viu que aquele irmão, que aquela pessoa devia ser o seu irmão. Então abriu os braços e seguiu em direção a ele, como se quisesse dar para aquele leproso o calor do seu próprio sangue. E abraçando aquele leproso, que ele julgava leproso, ouviu as seguintes palavras: Darsanval, vem a mim, eu sou Jesus, seu amigo. Enquanto me procuravas tão longe, eu aqui perto te estava. Agradeço tudo que me destes, tudo que fizestes por mim. Mas quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Darsanval nada mais viu, senão vasta claridade. No dia seguinte, logo ao amanhecer, os trabalhadores daquela região saíram para o trabalho. E aquela manhã, sob aquele orvalho, tropeçaram em um cadáver. Darsanval estava morto. Então, o nosso caminho para encontrar Jesus mais brevemente seria o serviço da caridade. Com essa simples mensagem, eu agradeço a atenção de todos e que a gente possa meditar nesses caminhos que o Espiritismo nos apresenta para o nosso aperfeiçoamento moral. Muito obrigado a todos e boa noite.